Olá pessoal, aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe. E hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos Criação de Filhos com o tema Educação Vem de Casa. Esse já é o quarto vídeo desse tema. Eu gostaria muito que você assistisse, mas antes disso, deixa aí o seu joinha, tá? Compartilha esse vídeo, clica no sininho para você receber notificações do canal. Se inscreve no canal, gente, para que vocês não venham perder nenhuma das novidades que eu tenho para vocês, tá bom? Então chega de conversa e vamos lá! Uma outra coisa, gente, que também eu sempre fixei muito com os meus filhos foi não fazer pirraça e correr e gritar em ambientes públicos, sabe? Aqui dentro da minha casa mesmo eu não gosto que isso aconteça. É muito ruim quando você tá dentro da igreja, por exemplo, e aí você tá ali tentando, fechando seus olhos, tentando se concentrar, sabe? Tem aquele momento seu com Deus e tem aquela criança correndo pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá e mexendo nas coisas, sabe? Ali correndo, brincando na frente, momento do culto. Olha, gente, há um tempo atrás tratavam a igreja como um lugar santo, como se aquele lugar fosse um lugar santo. Hoje nós entendemos que nós somos santos. Esse lugar de habitação de Deus é dentro de nós. E muitas pessoas acabam se confundindo um pouco e acabam sendo relapso com algumas coisas, sabe? Deixam seus filhos correndo na frente da igreja, sabe? Gritando, brincando o tempo todo, conversando. Eu lembro quando eu era criança, gente, a minha mãe me ensinou a ficar sentadinha ouvindo a palavra de Deus. E aquilo ali não era fácil, não. Não tinha naquela época o que nós temos hoje, que são os cultos de crianças, que são tão importantes. Mas as crianças, elas têm que aprender a se comportar em lugares públicos. E isso daí, gente, não é somente na igreja, mas em todos os lugares que elas estiverem. Eu lembro quando meu filho mais novo era bem bebê, ele costumava chegar na igreja, eu deixava ele todo arrumadinho. Quando chegava lá, ele já estava todo sujo, todo bagunçado. E ele corria pra lá e pra cá, e ele ia lá na frente do púlpito e queria subir e queria chamar a atenção do pastor, e ninguém conseguia prestar atenção no que o pastor estava falando. Gente, era muito ruim. E aí eu comecei a trabalhar aquilo com ele, eu comecei a ensinar para ele que não devia fazer. Antes de sair de casa, eu sempre seguia aquela regrinha básica, né? Olha, nós estamos indo para a igreja, mas quando chegar lá, você não deve correr, você não deve pular, você não deve fazer. É um não mesmo, sabe? E ali nós não tínhamos ali o culto de criança à noite. E mesmo porque, gente, ele é o meu filho. Então muitos pais acabam achando o seguinte, que a obrigação dos líderes e a obrigação dos professores de EBD ou a obrigação daqueles que estão ali liderando aquele local de ali pegar o seu filho toda hora e levar para os lugares, sabe, de ficar com seus filhos. Não, a obrigação era minha como mãe. Então eu nunca passava e delegava aquela responsabilidade para outras pessoas. Então, gente, olha, muitas vezes eu fui para culto e eu não conseguia assistir, não conseguia prestar atenção. Por quê? Porque aquele momento era o momento que eu estava ensinando para o meu filho o que era correto. E eu não me arrependo. Muitas vezes, gente, eu tinha que pegar, ficar com ele no colo e ficar lá para trás, porque assim como eu não gosto que ninguém me incomode, que ninguém fique ali na frente chamando a atenção, eu não gostava que os meus filhos também incomodassem outras pessoas. Então eu pegava meu filho e levava. E quando a pirraça era demais, gente, aconteceu algumas vezes eu pegar o meu filho, levar lá pro banheiro lá atrás e sentar e conversar com ele. Olha, mamãe vai te dar uma chinelada porque você fez isso, isso e isso. E eu dava lá, bastava uma chineladinha. Eu lembro em duas ocasiões que foram assim marcantes para mim nesse período aí que eu tava ensinando os meus filhos. O primeiro foi a minha filha, né? Que ela tava a gente tava dentro do ônibus, o ônibus lotado. Sabe aquele ônibus lotado que as pessoas elas estão agarradas e até quem tá sentado não consegue ficar tranquilo porque a pessoa que tá em pé tá te empurrando? Pois é, era exatamente isso que estava acontecendo. Eu tava no corredor, tinha uma pessoa que estava na janela e a minha filha tinha ali um ano e um pouquinho. E ela começou, acho que por causa do calor e tudo, ela começou a fazer pirraça e começou a querer se jogar no chão, se escorrendo pelo chão. E aí pegou o sapatinho e começou a querer jogar pela janela. E a pessoa que estava do meu lado estava muito constrangida e aquela coisa horrível. E eu assim, para minha filha. É assim que a gente costuma agir, né? Com nossos filhos na frente dos outros, né? Para minha filha, não faz isso, não faz isso.
Até que chegou um ponto, gente, eu comecei a ficar nervosa. Eu peguei ela, apertei ela assim, a perna dela na minha perna, na minha coxa, e eu fiquei segurando ela e comecei a falar no ouvido dela: quando chegar em casa, a mamãe vai te castigar. Quando chegar em casa, você vai ver. E falava bem baixinho para que as outras pessoas não ouvissem. E ela fazendo aquela pirraça toda. Gente, quando foi entrando na nossa rua, que ela percebeu que já estavam chegando em casa, na hora que eu botei meu pé, que eu desci do ônibus e eu botei meu pé no chão, ela já começou a falar assim pra mim: mãe, eu já parei, tá? Mãe, já parei. E falando tudo erradinho, né? E ali, gente, eu tava tão nervosa. Eu fui falando com ela porque ainda demorava tinha uma distância ainda pra chegar na minha casa. E eu fui falando pra ela: você vai ver quando chegar em casa, nunca mais você vai fazer pirraça desse jeito, nunca mais você vai fazer isso. Gente, quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, acalmei. E dei umas três palmadas na bundinha dela, aquela bundinha cheia de fralda. Gente, nem doeu, porque com aquela bundinha cheia de fralda, aquela calcinha toda cheia de babadinho, só que o susto que ela tomou foi tão grande. Gente, nunca mais ela fez aquilo, nunca mais ela agiu daquela forma. E uma outra ocasião foi quando meu filho estava na igreja, né, lá dentro do prédio, e ele também aprontando todos, né. Aquele dia eu resolvi não levar ele pro banheiro pra gente conversar, né, e então o pai dele falou com ele: olha, quando eu chegar em casa nós vamos conversar. Depois já tinha passado já bastante tempo, já tinha acabado o culto, já tínhamos conversado, rido, brincado. E aí nós entramos no carro, e quando nós estávamos fazendo a descida para nossa casa, que ele percebeu que estava chegando na nossa casa, ele começou a fingir que estava dormindo. Ele começou a fingir que estava dormindo, e nós percebemos que ele estava fazendo aquilo porque ele estava fingindo, gente. E sabe quantos anos ele tinha? Menos de 2 anos. E aí, naquele momento, o pai chegou em casa, aí o pai já foi acordando, ele falou assim: olha, levanta aí, vamos acordar. E aí ele pegou e falou assim: olha, já parei, tá? Eu já parei de chorar, já parei de chorar. Porque ele sabia que chegando em casa o pai dele ia acertar as contas com ele. Mas com aquele processo, gente, que não é fácil, não é uma vez, não é 2, não é 3, que a gente conversa, que a gente explica, sabe? Às vezes não tem como, a gente tem que mostrar autoridade até mesmo na frente dos outros, porque senão eles acabam achando que nós não temos coragem, acabam sempre fazendo as mesmas coisas. Então, com isso eles foram aprendendo, e hoje em dia todos eles têm um bom comportamento na igreja. Eu ainda tenho um filho mais novo, né, que tem aí seus 12 anos, 11, 12 anos, e quando ele começa a dar uma corridinha dentro do prédio, logo a gente dá uma olhadinha, ele já percebe que não deve fazer aquilo e ele para. Então, já começou a ter aquela comunicação visual, sabe? Já percebe, né, que deve parar. Outra coisa também que eu gosto sempre de fixar para os meus filhos é nunca desfazer daquilo que é do outro, sabe? Isso daí também, gente, é uma coisa muito ruim. Eu já passei por experiências assim, sabe? Às vezes a gente chega na casa de alguém e a gente percebe que na casa daquela pessoa não tem uma televisão como a nossa, não tem um sofá, ou não tem algo que a gente tem, ou às vezes nós estamos na casa de alguém e a gente percebe que lá naquela casa não tem aquilo que a gente tem. Muitas crianças, elas costumam fazer comparações, né? Isso é normal na vida da criança, ela comparar, ela perceber que naquele ambiente, naquela casa, não tem algo igual tem na sua casa, que é inferior, é superior. Mas a criança, ela tem que entender que mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa mais humilde ou seja menos humilde, que ela deve respeitar e ela nunca deve fazer comparações, principalmente para os donos da casa, né? Principalmente aqueles que convivem ali. Então, que isso também é algo que é muito desagradável, sabe? Você chegar com seu filho na casa de alguém e a criança chegar ali e fazer comparações. E isso daí, gente, é algo que tem que ser trabalhado, mas não ensinar a não fazer comparações, mas sim ensinar a criança que mesmo que as pessoas são diferentes e possuem coisas diferentes e não têm o mesmo nível social e não têm a mesma cor, essas pessoas, elas são como a gente. E elas merecem respeito, assim como eles também querem respeito. Então, isso também é algo muito importante, sabe? Isso evita com que as crianças não sofram bullying, não façam bullying com outras crianças, sabe? Isso evita também preconceitos. Isso também é muito importante. Essas coisas, gente, tem que ser injetada no coração das crianças, não como algo que que ela tem que simplesmente chegar ali e fazer, mas ela precisa saber o porquê que ela deve fazer aquilo, sabe? Isso também é importante. Isso também mostra educação, mostra respeito, mostra bom comportamento. Então não
deixe de ensinar isso para o seu filho. Gente, uma outra coisa importante também, né, a fixar aqui com vocês, sabe? Que antes que você venha cobrar o seu filho, você precisa ensinar aquilo para o seu filho. Então gaste um tempo ensinando, repita aquilo que você ensinou várias vezes se for necessário e não desista de ensinar. Não pense que seu filho não aprendeu agora e que ele nunca vai aprender, sempre vai ensinando, sempre vai falando. Hoje em dia, gente, são poucas coisas que nós precisamos repetir, sabe? Nós precisamos ficar falando, mas se for preciso eu vou falar novamente. Eu falo isso até aqui com meu filho mais velho, já vai fazer 20 anos, e de vez em quando eu ainda lembro algumas coisas e falo para eles. E ele fala, né, mãe, por que você está falando isso? Eu já sei, mas eu acho que isso é necessário, sabe? Então quando eu percebo que é necessário falar, eu falo mesmo, eu repito todas as regrinhas, eu falo novamente, sabe? Mas principalmente, gente, eu faço. Então, assim, uma das coisas muito importantes é a gente ser exemplo dos nossos filhos. Então, não deixe de falar, não deixe de ser exemplo do seu filho, porque ele vai seguir aquilo que você está fazendo. E uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui é referente ao castigo e até mesmo as varadas que nós damos aos nossos filhos. A palavra de Deus fala que nós devemos sim usar a vara para corrigir o nosso filho. E a palavra de Deus também diz que ele corrige aquele que ama, né? Então o nosso Pai, ele nos corrige. Então, gente, siga o exemplo de Deus agora, corrija o seu filho, não deixe de corrigir o seu filho. Mas existem maneiras de nós corrigirmos nossos filhos sem passar dos limites. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi, que nós aprendemos, né, eu e meu esposo, é corrigir os nossos filhos quando nós não estamos com raiva. Sabe, nós já tivemos experiência de corrigir nossos filhos no momento de raiva, de nervoso, e isso não foi bom, sabe, a gente acaba passando dos limites, sabe? Mas uma coisa muito importante é o seguinte, se você está irado, se você está nervoso, não corrija seu filho naquela hora. Espera um pouco, se acalme e depois faça a correção, sabe? Dê sempre preferência ao castigo. Mas se você for dar castigo para o seu filho, nunca dê castigo que você não pode cumprir. Se você deu aquela palavra que você vai castigar, então castigue, gente. Porque senão eles acabam perdendo a vergonha e eles sabem que você não vai dar aquele castigo, que você não vai persistir com aquele castigo. E logo eles vão fazer de novo. Então, isso foi algo que eu aprendi até com meu marido, sabe? Ele sempre fala pra mim, nunca dá um castigo além daquilo que você sabe que você não vai conseguir alcançar, e nem dê um castigo que é tão pequeno que eles não vão sentir. Então, gente, você vai dar um castigo ao seu filho, você vai tirar videogame 1 ano, você não vai conseguir tirar o videogame 1 ano do seu filho. Então, você deve diminuir aquele tempo, sabe? Você deve dar um castigo que você vai conseguir manter. Quando você for usar a vara para corrigir o seu filho, sempre, gente, use a vara no momento que você já estiver mais tranquilo. Eu tenho aqui uma experiência para contar para vocês de algo que aconteceu alguns anos atrás. Nós íamos sempre passar finais de semana na casa da minha mãe, como eu falei aqui. E teve uma das vezes que nós fomos lá, nós falamos para os nossos filhos, usamos, né, aquela regrinha, né, de sempre falar com os filhos antes de sair. E naquele dia nós falamos com eles, olha, nós vamos ir na casa da vovó, então lá você não pode fazer pirraça, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, ensinando para eles, né, que eles não deveriam fazer. E nós falamos, olha, se você fizer, nós vamos corrigir você, não vai ser bom e tal, e começamos a explicar. Né? Nós não queremos passar vergonha, não faça a gente passar vergonha, mostra que vocês são educados, tá? Então nós fomos mostrando tudo para eles, ensinando tudo para eles. Quando chegou lá, gente, parecia que nós tínhamos falado nada. Eles aprontaram todas, sabe? Todos os três aprontaram. Então, o meu marido, ele só olhava e ele tirava aquele momento, né? Tirava daquela situação e falava, para com isso e tal, para com isso e toda hora. O que aconteceu, gente? Nós passamos o final de semana e aí nós íamos para casa. Nós íamos para casa tranquilos dentro do carro, conversando, brincando, sabe? Aquela alegria toda. E aí, gente, nós entramos dentro de casa. O meu esposo foi, trocou a roupa, todo mundo trocou roupa. Parecia que ele nem lembrava mais daquilo que tinha acontecido no final de semana, sabe? Parecia que já tinha passado. E aí as crianças também nem lembravam mais, sabe, do que eles tinham feito. E aí passou e tal. E meu marido chegou, sentou e chamou todos eles. Vem pra cá, todo mundo. Aí eu fui também, foi todo mundo. E aí ele chegou e falou o seguinte, olha só. Vocês lembram quando nós saímos de casa?
nós combinamos que vocês não deveriam fazer isso, não deveriam fazer isso, não deveriam fazer isso. Então, o que que vocês fizeram? Vocês lembram que quando chegou lá, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo e foi falando de um a um. E aí eles já começaram a ficar com os olhos arregalados, né? E meu pai tá lembrando de tudo, acho que foi isso que eles pensaram, né? E aí ele foi falando tudo aquilo que tinha feito. Então depois ele chegou e falou, agora papai vai corrigir vocês. Papai falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, se vocês agissem dessa forma. E vocês agiram assim, então agora vocês vão ser corrigidos. Então, gente, ele corrigiu os nossos filhos. Aquilo ali, gente, trouxe pra mim, assim, um grande aprendizado, sabe? Porque ele prometeu que ele ia fazer e ele fez. E ele não fez irado, ele não fez com raiva, não fez nervoso. E aí, aquele momento ali, gente, foi realmente uma correção que eu percebi que foi algo divino, sabe? Foi algo que Deus permitiu, foi algo que Deus instruiu naquela hora, sabe? E aquilo ali, gente, me ensinou muito. Então, quando você for corrigir o seu filho, gente, então, quando você prometer que vai corrigir o seu filho, corrija. Mesmo que passe o tempo e passe as horas, e passe aquele momento ali, não deixa de corrigir por aquilo que seu filho fez, sabe? Não deixa passar muito tempo, porque senão você esquece. Isso também já aconteceu comigo. E se a gente esquece, o que vai acontecer é que na próxima vez ele vai fazer de novo, porque ele sabe que você esqueceu da outra vez e ele vai querer, e ele vai achar que você não vai corrigir. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: aqui em casa, quando eles eram menores, eu li com eles o texto da palavra de Deus que falava que eu deveria corrigir, que eu deveria usar a vara com eles. Só que criança, quando eles são pequenos, em algumas fases, eles são muito literal, assim. Eles ficam imaginando aquilo, sabe? Eles levam aquilo muito ao pé da letra. Então, o que eu fiz? Eu fui, numa árvore lá de goiaba e tirei uma varinha. Eu coloquei aquela varinha em cima da estante da copa e eu deixei a pontinha dela para fora, proposital. E eu falei assim, vocês estão vendo essa varinha? Pois é, a palavra de Deus fala que eu devo corrigir vocês se vocês errarem. Por quê? Porque eu amo vocês, eu não quero que vocês cresçam sem aprender aquilo que é correto. Então, a mamãe vai deixar aqui essa varinha. Toda vez que vocês aprontarem alguma coisa, a mamãe vai pegar essa varinha e vai dar uma varada em vocês. Gente, era isso que eu fazia realmente. Eu usei aquela varinha algumas vezes, sabe? Mas, em alguns momentos, gente, eu nem precisava usar. Eu só apontava para a varinha e eles já entendiam o que poderia vir depois. Então, aquilo ali acabou levando eles a se tornarem mais obedientes naquela fase, sabe? Hoje, com a psicologia infantil, nós tentamos usar várias maneiras, tentamos fazer de várias formas para que nossos filhos venham a aprender. Mas uma coisa é certa, gente, não tem como fugir de você dar uma palmada nos seus filhos. Eu já conheci pessoas que falavam que quando tivessem filhos nunca iam dar uma palmada nos filhos, sabe? Mas isso, a palmada, ela é importante em alguns momentos. Antes de você ter essa correção, você deve conversar, você deve dar uma chance e, por último, chegar nessa correção. Então, não deixe de corrigir o seu filho. Sempre antes de corrigir, gente, você fala pro seu filho por que você tá fazendo aquilo, sabe? Você chegar lá e falar assim, eu vou te bater porque você me desobedeceu. Eu vou te corrigir porque você me desobedeceu. Não, em que ele te desobedeceu? Você deve falar, olha, você fez isso, isso, isso. Você respondeu a sua mãe, você respondeu a sua avó, você tirou do lugar e você quebrou aquilo que não era seu, você mexeu naquilo que não era seu. Então você deve sempre falar por que você está fazendo aquilo, tá bom? Então, gente, eu tô deixando aí essas dicas pra vocês. Eu espero que sejam úteis, sabe? São estratégias que eu usei, tenho usado ainda com os meus filhos e que deram certo. E eu espero que dê certo pra você também. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E clique no sininho aí pra receber notificações do canal. E se você tem alguma experiência pra contar, ou se você tem ideias, tem sugestões para outros vídeos, deixe o seu comentário, tá bom? Que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, tá legal? Então, fique com Deus, um beijinho de mãe para vocês e até o próximo vídeo.